Por favor. A Paty estava falando aqui de mim, né? Faltou citar o ladrão de manga, que agora também sou conhecido como ladrão de manga. Quem estava na última mensagem da Carol, né? Eu ganhei esse reconhecimento agora. O ladrão de manga. Amém, igreja? Eu estava orando para o Senhor, pedindo a palavra, né? Para a gente poder estar ministrando aqui hoje. E o Senhor revelou uma palavra no meu coração. Espero que possa essa palavra ser uma luz no seu caminho, que o Senhor possa te guiar também da mesma forma que Ele me guiou. Amém? A palavra de hoje a gente vai começar em Mateus 7:7. Amém? Estão procurando, estamos chegando aí, vamos lá. Mateus 7:7. Na minha versão, vai dizer assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam à porta e será aberto. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Vamos até aqui no momento. Quando a gente vê essa passagem, nos dá esperança, né? Parece que nos enche o nosso coração. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate a porta, ela será aberta. Mas nem sempre, às vezes, acontece isso, né, gente? Não sei se já, pelo menos comigo, né? Não sei com vocês. Que pedir não é difícil, né? De acordo com a minha mãe e a Carol, deve ser um pouco de verdade. Elas falam que eu sou muito pidão, né? Não sei se Deus também tem essa opinião de mim, mas elas falam que eu tenho mania de pedir muito, né? Então eu acabo pedindo um pouco. E pedir não é um problema. O problema é quando a gente pede e ouve um não. E às vezes acontece isso, né? Da gente pedir uma coisa e a gente não recebeu o que a gente pediu. Em Tiago 4:3, não precisa abrir, mas ele vai comentar lá um trechinho que ele fala que às vezes a gente não recebe porque pede mal. E aí, então, às vezes, quando a nossa oração talvez, às vezes, não é atendida, pode ter a ver um pouco esse pedido, né? Mas a Bíblia fala que se a gente pedir, será dado. Mas às vezes, né, Deus não dá. E aí a Bíblia fala que é porque a gente pede um pouco mal. Uma vez os discípulos falaram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a falar com Deus. E ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ali na oração do Pai Nosso vai estar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, dai o pão nosso de cada dia, perdoe nossas ofensas e nos livre da tentação e do mal. Então Jesus dá uma dica do que pedir. É claro que se for ver a Bíblia, a gente pode pedir muitas coisas, mas o Tiago e Jesus vai orientar ali alguns pontos que é importante a gente pedir no dia a dia, como a vontade de Deus de ser feita. Ia ser bom se fosse a nossa, mas é a vontade de Deus que tem que estar primeiro do que a nossa. Ali também vai falar sobre busquem, quem buscar vai encontrar. Algumas traduções vai estar procura. Se você procurar, você vai achar. O problema de procurar, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, é o tempo que às vezes leva. Às vezes eu desisto de estar procurando uma coisa porque está demorando muito. Mas aqui fala que quem busca, encontra. Mas o problema é o tempo. Eu lembro de uma vez que tem os carros meio que compartilhados, eu com meu pai ali, meu irmão. Então os carros têm duas chaves. E aí as chaves ficam duas lá no meu pai, dos carros, e duas na minha casa. E teve um dia que eu perdi a chave, e não consegui achar. E eu lembro que eu fiquei procurando, por que eu estava preocupado em achar essa chave? Que de vez em quando, não é sempre, o meu pai me liga: Emanuel, estava tirando as ferramentas, tranquei o carro com a chave dentro, traz a chave reserva aqui para me poder abrir. E aí eu não achava a chave do carro, e nesse dia, graças a Deus, ele não tinha ligado. Mas eu procurando a chave. E eu com a Carol vira a casa e olha para cá, olha para lá, e a gente não acha essa chave de jeito nenhum. Chegou uma hora que eu cansei, falei: desisto, não vou mais procurar, vou dar que a chave foi perdida. Quando meu pai falou quanto custava para fazer uma cópia, eu voltei a procurar a chave, achei melhor fazer isso. Mas ainda assim eu não achei a chave, gente, eu desisti. Eu falei: não dá para procurar essa chave, eu desisto.
Eu lembro que eu desisti, falei, Deus, já era. A minha mãe sempre fala, quando você perdeu uma coisa, ora para o Espírito Santo. Eu pedi para o Espírito Santo e nada dessa chave aparecer. Aí teve um dia que eu sentei no sofá e falei, desisto, não dá mais. Aí eu olhei assim para o lado, a chave enroscada na árvore de Natal. Não sei como que ela foi parar lá, mas estava junto com as bolinhas de Natal. Não sei, foi o inimigo que pôs lá, não é possível que fui eu, né? Porque eu a Carol não dirige, então deve ter sido eu. Mas eu desisti ali de procurar. Então quando a gente está procurando, exige um pouco de paciência. Então a Bíblia fala que aquele que buscar, ele vai encontrar. Mas o problema é o tempo que isso leva. Às vezes você vai ter que ter paciência. E fala também que quando você bate na porta, a porta será aberta. Mas tem dia que você bate na porta e a porta não abre. E aí? O que vamos fazer esse dia que a porta não abre? E lendo essa passagem, Deus trouxe no meu coração, me lembrou de algumas coisas que aconteceram na vida. Sempre que eu vou pregar, eu conto minhas historinhas aqui, que é a Bíblia se cumprindo, vamos dizer, na vida. E espero que vocês se encontrem em algum momento ali da história que essa palavra possa te ajudar. Então, praticamente são 3 pontos: é pedir, buscar e bater na porta. Então pode ser que você esteja na fase de pedir, pode ser que esteja na fase de buscar, ou pode ser que você esteja na fase de bater a porta. Mas aí o que o Senhor trouxe à minha memória, né? Eu lembro há muito tempo atrás, era um culto de terça-feira. E aí eu estava aqui, era um culto de oração. E eu lembro que eu estava acabando a escola. E aí eu tinha que arrumar um emprego, tinha que trabalhar. Já estava dando umas aulinhas, mas era coisa bem pequena. E eu sabia que havia um risco de eu trabalhar com meu pai. Meu pai ia querer provavelmente levar eu trabalhar com ele quando acabasse as aulas. E o trabalho do meu pai é muito difícil, muito cansado. Ele não tem hora para comer, eu gosto de comer na hora certinha. Então, das vezes que ele me obrigava de ir nas férias, eu já não gostava muito, entendeu? Era minhas férias, eu obrigava a trabalhar. Tinha hora para começar, mas nunca para terminar. Então, eu falei, Senhor, né? E eu lembro que era um culto que eu estava de joelho aqui e falei, Senhor, está acabando a escola, eu sei que eu tenho que trabalhar. Se você puder, né, fazer uma aí para nós, estou gostando de dar aula, é um negócio legal, assim. Se você puder ajudar, ia ser legal, né? Eu vou poder estar aqui na igreja, vou poder comer no horário, porque não é que eu não quero trabalhar com meu pai, mas é muito difícil o trabalho dele. Quem conhece ali tem que pegar o martelo. Eu sempre vi meu pai com um band-aid na mão, cortou com estilete, acertou o martelo na mão. Foi para quem toca guitarra, não é um bom trabalho, né? Não vai funcionar isso. E eu lembro de ter pedido isso para Deus, eu fiz um pedido. Ele falou, né? Quem pedir, o que você pedir vai ser dado. Então vou contar. E aí acabou a escola, passou ali o tempo, dando umas aulinhas ali. Aí chega uma irmã em casa, gente, a irmã Luciana, vou dar até o nome dela, acho que ela nem vai lembrar disso. E ela me chega com um papel na mão, entrega, falou, liga nessa empresa, acho que é a cunhada dela, alguma coisa assim, falou, estão contratando, liga lá, que você vai gostar aqui, quem sabe eles te contratam. Aí eu olhei e falei, Senhor, sério, pai? Não foi bem isso, né, que nós dobrou o nosso joelho para orar, mas amém, né? Se o Senhor enviou a serva aqui para dar o papel, vamos lá, né? E a Bíblia fala que eu quis buscar, né? A porta vai se abrir, se essa porta o Senhor abrir, amém. Eu lembro que eu liguei assim, pedindo para dar o culpado. Aí atenderam, não deu o culpado. Mas aí quando eu expliquei, me passaram esse contato para ligar por causa do emprego, isso aqui, daí a pessoa falou, as vagas já estão preenchidas. Eu dei um glória a Deus no meu coração naquele momento, gente. Mas amém. E aí a vida segue, né? Então a Bíblia fala para a gente pedir, buscar e bater na porta. E aí eu lembro que eu fui tentar fazer minha parte, né? Eu lembro que eu imprimi uns cartazes, eu ia na sorveteria, colava, ia no ponto de ônibus, colava, ia colando ali os cartazes. E os alunos iam vindo aos poucos, mas ainda não dava, vamos dizer assim, para você um bom salário, sustentar, estava começando ainda. Mas amém. E ali foi começando. Fui ali... Minha mãe com meu pai eu tentava dar uma enrolada, não, vai dar certo, daqui a pouco vai dar certo, daqui a pouco vai aparecer os alunos. Ainda para ajudar, a casa da minha mãe era a sala, então eu estava dando aula ali na sala, só que já viu, casa de pastor chega gente toda hora, né? Então estava ficando meio desconfortável, daqui a pouco eu tinha medo de alguém cair endemoniado lá, eu tô dando aula, né? Ia ficar meio estranho. Aí a minha mãe com meu pai foram generosos e dividiram a sala em 2, aí tamparam um pedaço da sala e deixaram eu ficar com um pedacinho lá. E lá foi começando a jornada. E aí eu fui colando os cartazes e tudo mais. Aí, teve um dia que a minha mãe chegou para mim e falou, vai ter um workshop de música na igreja Bom Retiro. Eu escrevi você e o pastor Tiago. Na época o pastor não era o pastor Tiago, né? A gente era o louvor. Escrevi vocês dois, vão lá nesse workshop.
Falei, amém, vamos lá. E eu lembro que a gente assistindo lá e vendo o pessoal falar, falei, nossa, Deus, parece tão legal, queria tanto poder fazer isso, né, viver de música, olha que coisa bacana que está sendo esse workshop. E voltei todo empolgado ali para casa, né. E aí isso foi acho que um domingo, era um domingo à tarde que a gente participou. E aí na segunda minha mãe, eu esqueci, eu pulei um pouquinho aqui, só voltar rapidinho. Aí nisso, um pouquinho antes do workshop, acabei pulando aqui, sempre tive 2 amigos que me incentivavam muito. Não, você tem que dar aula, corre atrás, você vai conseguir, vai dar certo. E aí eles deram uma ideia, falou, faz um currículo e junta suas apostilas, a gente ia fazendo a apostila das aulas, grava um CD, você tocando ali, e vai nas escolas, bate lá na porta. Tem uma escola lá que só tem professor de bateria e canto, quem sabe você consegue. Bom, a Bíblia fala que é para a gente pedir, para a gente buscar, que a porta vai se abrir. Falei, vou tentar, né? Eu não já tenho, o que pode acontecer? Eu lembro que eu separei o material, tudo bonitinho, fiz o currículo e fui lá nessa escola. Cheguei lá na escola, bati na porta e ninguém abriu. E eu acho que, eu não sei o que aconteceu, que não sei se era feriado, porque eu errei o dia, mas não tinha ninguém lá. Mas eu falei, tem uma outra escola aqui perto, eu vou lá bater na porta, né? Quem sabe dá certo. Fui nessa outra escola. Cheguei lá, estava fechado também, ia abrir só mais tarde. Aí eu falei, bati na porta, a porta não abriu, talvez essa porta não seja de Deus, né? Talvez eu tenha que trabalhar com meu pai, talvez eu tenha que fazer outra coisa da vida, porque eu, pelo menos eu estou tentando, mas não está indo. Mas, amém. E aí passou. Aí teve essa história, que eu fui lá no workshop. E aí no dia seguinte a minha mãe falou para mim, não, vai na cidade para mim, naquela época a gente usava cheque ainda, ela falou, vai no banco, faz essas coisas para mim nas lojas, deposita isso aqui e tudo. E eu lembro que eu fui lá para a cidade, só que eu acabei fazendo tudo muito cedo, e quando eu precisava, o último era o banco ainda estava fechado. Aí eu falei, vou ficar andando aqui na cidade até dar o tempo, depois eu volto a descontar o banco. E comecei a andar, e fui andando. Eu sei que quando eu estava andando, parei numa esquina, quando eu olhei eu vi uma escola. Era uma escola que eu já tinha estudado, até uma das melhores escolas de música aqui de Bragança, mais famosa. E nessa época eu já tinha estudado lá e parei por condições financeiras, não dava para continuar o curso. Falei, vou lá perguntar, quem sabe tá, né, Black Friday, quem sabe tem uma promoção, né? Quem sabe dá para pagar, que eu estava muito empolgado com o workshop. Aí fui lá, aí perguntei lá do preço, estava mais caro do que quando eu tinha estudado outra vez ainda. E aí o rapaz, não, mas faz uma entrevista que você já estudou para ver qual nível que você está, não sei o quê. Eu falei, não precisa, não, mas faz. Sei que eu fui lá na sala do professor e a gente bateu um papo, ele foi perguntando, foi respondendo. E aí saí da escola, atravessei a rua. E aí nesse dia foi engraçado que eu vi o dono da escola lavando à frente. Depois eu vim trabalhar lá, mas eu só vi ele fazer isso 2 vezes na vida. E a primeira vez foi essa. Aí sabe que eu vou dizer que é o Espírito Santo, você começa a ouvir uma voz e suas pernas parece que não começam a obedecer assim. Eu senti de voltar e falar, fala com ele, pede ver se não dá desconto, meia bolsa, alguma coisa. E eu lembro que comecei a tremer, aquele frio na barriga, mas eu fui lá. Falei, vou perguntar, né? Falei, posso conversar um pouquinho com o senhor? Pode, ele levou lá na sala dele e expliquei, eu já dou umas aulinhas em casa, eu nem comentei nada aqui quando eu perguntei das aulas, mas queria ver se vocês queriam trabalhar com isso, mas vocês têm uma opção de bolsa, algum desconto, né? Porque eu não tenho condições de pagar agora esse valor. Aí ele olhou para mim e falou assim, é Emanuel o seu nome, né? Eu falei, você já dá umas aulas na sua casa? Eu falei, já, dou umas aulas na minha casa. Olha, eu acho que foi Deus que te mandou aqui, porque eu estou precisando de um professor. Aí a perna tremeu mais ainda do que já estava tremendo. Falei, vamos conversar com o professor que você falou aqui agora. E aí eu lembro que a gente estava descendo esse cara, quando a gente encontrou com o professor, sem falar nada, sem eu falar nada. O cara que me entrevistou, olha, esse cara aí serve para dar aula. Já chegou falando assim, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, pai? O que está acontecendo aqui? E a gente sentou, e a gente conversou, ele foi falando tudo, e falou, Emanuel, eu não vou te dar uma bolsa, eu vou te contratar. Pelo que você falou aqui, você já sabe o que está fazendo. E com 2 alunos que você tiver aqui, você já paga o resto que falta para você terminar. E aí aquele dia eu saí de lá empregado como professor. Eu tinha ido para estudar lá e saí com um emprego. E nesse tempo passou 10 anos eu fiquei lá na escola. E aí Deus começou a me trazer isso, porque eu lembro que eu pedi. Mas ele não deu na hora, não foi no dia seguinte. Ele falou para a gente buscar. Eu fui tentando. Quando dava para fazer aula, fazia. Quando não dava, ia estudando sozinho. Sempre pedindo, sempre tentando. Ele falou para bater na porta. Eu bati na porta várias vezes, mas a porta não se abria. Mas no tempo dele,
Na verdade, a porta ele tem que estar atrás lá para abrir, né? Às vezes a gente bate numa porta achando que a porta é aquela, mas às vezes não é aquela porta. Só que a gente tem que ter paciência, e às vezes nos falta paciência. E eu lembro que e Deus começou a me trazer tudo isso na memória, tudo isso. Só que o tempo vai passando, desde que a gente começou lá, o Juninho acho que sabe bem aqui, eu sempre quis ter o meu espaço. Eu queria ter o meu espaço lá. Então, mesmo estando lá, conheci muita gente, foi bem legal o tempo que eu passei lá, mas eu sempre quis ter o meu cantinho. Eu com o Juninho, que assistiu muito 3 é Demais, né? A gente viu o tio Jesse, ele tinha um estúdio na casa dele. Então, nosso sonho era montar um estúdio em casa, queria ter um espaço em casa. Aí, né, começa tudo de novo. Senhor, sei que você abriu a sua porta, é legal tudo aqui, mas eu queria ter o meu cantinho. Aqui tem que fazer o horário que eles querem, tem horário que eu quero estar na igreja e não posso, que eles estão mandando trabalhar. E tem que fazer tudo aqui, então eu queria ter o meu cantinho. E aí a gente começa a buscar. E aí eu começo às vezes a querer ajudar Deus. Que tal Deus a gente fazer assim? Falei, que tal o Senhor abrir as portas antes de eu casar? Que depois que eu casar fica mais difícil, né? Porque é aluguel, as despesas, estou morando com meus pais. E nada. Eu lembro que eu casei. Falei, nossa, casei, agora fica mais difícil, né? Ter aluguel para pagar, como que nós vai fazer? Mas tudo bem. Mas eu gosto de ajudar Deus. Falei, Deus, mas se eu vender meu carro? Se eu vender o carro, vou juntar uma grana, dá para começar. Aí tivemos imprevistos, não deu certo de vender o carro e não deu para usar o dinheiro para isso. Mas a gente continua buscando, a gente continua pedindo. E o tempo foi passando. Aí eu lembro que eu cheguei para o meu pai, estou pensando em sair lá da escola, dar as aulas só por fora, o que você acha? Ah, não, legal, pode sair, meu pai é autônomo, né? Não, é bom, você vai ver que é bom, você trabalha o que você quer, faz o que você quer. Legal. Pediu conselho para a mãe, estou pensando em sair da escola, o que você acha? Ah, Emanuel, tem certeza? Está casado, tem aluguel para pagar, lá eles pagam certinho, tem os alunos, se não tiver aluno eles pagam do mesmo jeito. Tem certeza? Você acha que é uma boa ideia? Eu falei, bom, 50% para cada, Deus, você vai ter que desempatar aí. Só que aquela coisa, vai buscando e o tempo vai passando. Tem hora que você já estava desanimando, fala, acho que não vai dar não, E o tempo passando. E até que chegou um dia que Deus falou mesmo, ele confirmou. Ele falou, estou na hora de sair. E ele falou, mas Deus, e se faltar, né? Tem que pagar aluguel agora, água, luz. Antes minha mãe com meu pai pagava, mas agora tem que pagar, agora eu que pago. Ele falou, algum dia faltou alguma coisa na vida de sua mãe, na sua vida? Né? Confia, agora é o tempo, estou abrindo a porta. Eu lembro que eu fui de novo com as pernas tremendo, falar para o pessoal, então eu estou querendo sair, né? Com aquele medo. E Deus preparou no tempo certo, a gente se desligou, toda a honra e glória de Deus, mas eu lembro que até hoje, pelo menos que eu vi lá, eu lembro que no dia que eu saí eu recebi uma carta deles, né, desejando aí sucesso, eles me deram um presente, fizeram a postagem homenageando, e até hoje eu nunca vi eles fazerem para nenhum outro professor isso, e eu fiquei 10 anos, vi professor entrando e saindo, e eu vi que eles fizeram essa honra, né, e essa honra eu sei que vem de Deus, que era o tempo dele para mim. E aí, né, a Carol aceitou, falou, não, vamos tentar, né, falei, vamos confiar em Deus, porque a gente tem que depender de Deus. Como diz o tema aqui, dependência de Deus, né, agora né, vai ter que viver isso. Na época não era esse tema, mas né, já estava ali Deus trabalhando. E aí a gente arrisca, começar ali do zero, e aí vendo essa carta, eu vi o dia que eu saí. E agora, em fevereiro, esse mês, faz 8 anos que eu saí de lá. E como diz aqui a Bíblia, né, a oração, eu pedi para Deus o pão nosso de cada dia. E nesses 8 anos, Deus sempre proveu o pão para a gente. E para ver que Deus provou, acho que queria ver mesmo, assim, né? Vocês, tem que enxergar que é eu que estou provendo. A gente chegou a passar pela pandemia. Na pandemia eu já estava sozinho ali como autônomo. E de um dia para o outro cai 50% dos alunos. Mas nunca faltou nada em casa. A gente sempre viu Deus provendo ali. E no final desse texto, aqui ainda vai falar sobre assim, em tudo, faça aos outros o que você quer que eles lhe façam. E um dos sonhos que eu sempre pedia para Deus, podia preparar um professor, já que não dá para pagar, né? Prepara alguém que fala, vou te adotar aqui, vou te dar as aulas gratuitamente. Então eu sempre dava umas ideias boas para Deus. A ideia parece boa, não parece? Né? Para minha cabeça a ideia era boa.
Mas, gente, isso nunca aconteceu. Nunca chegou e falou, vem cá, vou dar aula de graça. Eu lembro que eu ficava na cola do Sandro. Ô, Sandro, me ensina a tocar, Sandro, me ensina. Sandro, eu não sei dar aula, não tenho material. Eu ficava, ô, Sandro. Aí o Sandro ia tocar, eu ficava sentado na escada, né, Juninho? Nós ficava assim, babando assim no Sandro, tocando. Mas o que você fez aqui? Que nota que é essa? Nós ficava perguntando. Mas a Bíblia, como diz aqui, ele falou, em tudo, sempre faça para os outros o que você quer que faça para você. E nesses 8 anos que a gente teve no estúdio, eu sempre dei bolsa de estudo. Então chega alguém e fala, eu queria aprender, mas não tenho condições agora. Não tem problema, pode vir aqui. Então sempre teve jovens lá, porque como a Bíblia disse aqui, se a gente pedir mesmo de todo o coração, Deus vai dar. Se a gente buscar de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. Se a gente bater na porta que Deus está, Ele vai abrir. É que muitas vezes o problema é que a gente pede, mas não sabe nem direito o que está pedindo. Muitas vezes a gente busca, mas não o tempo necessário, né? Às vezes Deus quer ver ali se você está buscando mesmo de todo o coração, se esse é o melhor. E às vezes a gente vai sair batendo em todas as portas, mas é uma porta. Se Deus abriu uma porta, é o suficiente para a nossa vida. Só que o problema normalmente é isso. Então, muitas vezes nesse tempo todo eu me pegava nisso, pedindo e não recebendo, procurando, né, dando direta para Deus e as coisas não acontecendo. E muitas vezes a esperança acabando mesmo, falando, não, eu acho que não vai dar mais, desanimando. E muitas vezes batendo na porta e a porta se fechando. Mas aí Deus começou a me trazer tudo essa memória e comecei a ver, nossa, que no tempo certo Deus abriu a porta. Que enquanto eu não desisti, enquanto a gente está buscando, uma hora a gente encontra. Se você continuar buscando, uma hora encontra. Seja a presença de Deus, seja um trabalho, eu não sei o que cada um tem a sua busca. Mas se a gente buscar, se a gente não desistir, porque às vezes está tão pertinho, a gente acaba desistindo. Então uma coisa que Deus não gosta é que a gente desista, tem que persistir. Eu já vi o pessoal falando, nem que você vá arrastando, nem que você chegue lá com uma perna a menos, com um braço a menos, com um olho a menos, mas não desiste, persiste até o final. Porque tudo que a gente pedir, bem pedido, o Senhor vai atender, Ele vai compreender. E era essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sou muito de falar, mas era isso que Deus tratou no meu coração, e que a gente possa refletir sobre os nossos pedidos, o que desejamos, como está a nossa busca, que a gente possa ser firme e que a gente possa bater na porta, que na hora certa Deus vai abrir a porta. Amém? Queria convidar vocês a ficar de pé para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus por mais esse dia que a gente pôde buscar a presença dEle. Pai querido, Pai amado, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar essa palavra, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Pai, a cada oração que fizemos. Que possamos saber pedir, Senhor, as coisas para Ti. Que não seja só do nosso interesse, mas que o Senhor possa desfrutar disso, Pai. Que isso possa abençoar outras pessoas. Também fortalece a nossa fé, Pai, por essa busca. Que a gente possa buscar o Teu reino, Pai. Que a gente possa buscar a Tua vontade. E que a gente possa ser paciente nessa jornada, Pai. Que a gente não desanime, Pai. E se a gente desanimar, que o Espírito Santo nos guie, Pai. Que nos traga coragem para persistir nesse caminho. E que o Senhor possa abrir a porta que cada um aqui precisa, Pai. Que cada um aqui possa receber, Senhor, essa chance, Pai, de ter uma porta aberta pelas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor guarde cada coração. Que o Senhor guarde cada vida, Pai. É o que te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.